Olá, então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o conceito de público nessa relação design e sociedade. Mas vamos pensar o público de uma forma um pouco mais ampliada, um pouco mais filosófica. Em geral, quando se fala em público, a ideia que se tem é a ideia de público-alvo. Então vamos pensar um pouquinho mais a respeito disso e trazendo aí uma perspectiva um pouco mais humana, inclusive, né? Quem é esse público para quem eu trabalho? Quem é esse público com o qual eu me relaciono? E principalmente para quem gosta de design nessa relação com a experiência do usuário, é pensar que um usuário, ele não é só alguém que busca uma função no design, mas ele busca uma experiência. E essa experiência, ela está muito atrelada à emoção, ela está muito atrelada à subjetividade, né? Então é disso que a gente vai discutir. Vamos trabalhar um pouco a ideia do público, mas nessa perspectiva filosófica. Então vamos acompanhar aí pelos slides, tá bom? Então no primeiro slide, a gente tem esse conceito de público, né? Nós temos dois conceitos que ao mesmo tempo se relacionam, mas também são muito diferentes um do outro. Um é o do público-alvo. Se o público é alvo, né, ele é meio que submetido àquilo que é produzido, seja pelo design, pela publicidade, pela comunicação, qual seja a área que envolva esse trabalhar com um determinado público, né? Existe um filósofo, um pensador chamado Martin Buber, e ele fala sobre a relação do público, ou a nossa relação com os outros, em duas perspectivas, né? Ele vai chamar da perspectiva eu, isso, e da perspectiva eu, tu. Toda relação, ela pode ser pensada numa perspectiva eu, isso, né? Que é quando eu me imponho, eu me coloco acima do outro e eu entendo o outro como um isso. Como alguém que precisa assimilar aquilo que eu estou passando, mas eu não levo tanto em conta o que o outro pensa, o que o outro sente, eu não me coloco no lugar desse outro. O Buber fala, por outro lado, que as relações também podem ser pautadas nessa ideia do eu-tu. Né? Quando eu penso o outro como um tu e não como um isso, eu me coloco no lugar dele. E eu vou propor para ele uma experiência levando em conta uma ética. Né? Então, a grande diferença, quando se pensa ao público, muito mais do que um público-alvo, nessa relação eu-tu, é pensar que eu levo em conta o que o outro sente, o que o outro experimenta, como eu me sentiria no lugar do outro. Né? Talvez essa seja uma pergunta muito importante para se fazer na área do design. Tudo aquilo que eu produzo para o outro, e se esse outro for um tu, o que ele sente a partir daquilo que eu ofereci para ele? Quem é ele? Como eu posso atender melhor, não só a necessidade desse público, mas a intenção dele, a subjetividade dele, a emoção dele. Por outra perspectiva também, esse público ele pode ser entendido como massa, né? Quando a gente fala em comunicação de massa, em produtos de massa, em indústria cultural, a gente pensa um grande público e um grande público que não se leva em conta que ele tem individualidade, que uma pessoa não é igual à outra, que uma experiência é diferente de pessoa para pessoa. Então é melhor a gente pensar, ao invés de uma grande massa sem individualidade, pessoas diferentes, com subjetividades diferentes, que fazem parte de uma coletividade e que nessa coletividade acontecem trocas, né? A intersubjetividade cultural seria isso. Eu me relaciono na cultura, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha individualidade, o meu desejo, a minha vontade, o meu modo de ser. É muito mais complexo, é muito mais difícil, demanda muito mais pesquisa, mas pode ser muito mais eficaz se a gente pensar nessa relação com o público na perspectiva do tu, né? Eu, tu, como queria Martin Buber, não pensando o público como um isso. Bom, então vamos para o próximo slide. No próximo slide,
a gente vai pensar um pouquinho a relação da contemporaneidade, do nosso tempo, do presente, com o conceito de família. O que é a família hoje? A família é o primeiro grupo comunitário, o primeiro público para qual a gente vai produzir. Então, pensando o design para as famílias contemporâneas, o que a gente entende como família nos dias de hoje? Na sociologia, o conceito de família ele se refere a pessoas unidas por laços de parentesco consanguíneos. Então, o que seria família? O pai, a mãe, o filho, os irmãos, os avós, os tios, os primos, todos aqueles que fazem parte de uma corrente biológica, ou seja, que tem um laço de sangue. Mas será que família é mesmo isso? Será que é possível pensar outros modelos familiares? Quais os modelos familiares possíveis de se pensar nos dias de hoje? No próximo slide, nós temos vários modelos de família. Há muitos modelos que vão ainda além desses que estão aqui, mas a gente pode pensar numa diversidade maior do que essa composta pelo laço de sangue, já trabalhando 5 conceitos. O primeiro, a família nuclear. O que é a família nuclear? É aquela que é composta por pais e filhos. A família extensa. A família extensa é aquela que vai além do pai, mãe e filhos e envolve pais, filhos, primos, avós, etc. A gente tem visto uma discussão muito forte em relação ao isolamento, à pandemia da Covid. Existem casas em que a família é muito mais do que a família nuclear. Se a gente pensar nas comunidades, nas favelas, às vezes em 2 cômodos você tem 3, 4, 5 famílias nucleares, que compõem uma família nuclear e uma família extensa, coabitando naquele mesmo espaço. É como pensar, por meio do design, por meio das questões mais sociais e mais caras, a quem quer desenvolver um trabalho que faça sentido para uma comunidade, seja um trabalho de design que tenha esse peso ético, Como é que a gente pensa uma configuração familiar dessa, numa comunidade, numa favela, e que a gente consiga, de alguma maneira, resolver esse novo problema do isolamento social, Fica aí essa questão para vocês pensarem. No modelo 3, a família é a família composta, que é aquela quando um dos pais é o mesmo e o outro varia. Então, você tem, por exemplo, filhos que são filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe, coabitando. Ou o contrário, filhos da mesma mãe, mas não do mesmo pai. Filhos de um primeiro casamento, num núcleo familiar que se configurou depois com um segundo casamento e juntou esses filhos. Então, é uma família um pouco mais diversificada e complexificada. Modelo 4 seria o modelo monoparental, que é um só dos pais e os filhos. Então, a família que tem só a mãe ou que tem só o pai e os filhos desse casamento. E por último, a família homoparental, que é quando os 2 ascendentes são do mesmo sexo, 2 mães ou 2 pais e os filhos que compõem essa família. Então, notem que daquele primeiro modelo, que é o modelo da sociologia, pai, mãe e filhos, a gente já conseguiu expandir muito esse conceito. E aí, o que se pode pensar é que para cada modelo de família, são possíveis experiências de design diferentes, entendendo o ambiente, entendendo o que se consome naquela família, E basta vocês pensarem que determinados modelos familiares prevêem situações que não são muito estáveis no que diz respeito a quanto tempo o filho passa na casa do pai ou da mãe. Se aquele filho fica só no fim de semana na casa do pai e ele tem um espaço que vai ser um espaço que vai ser transformado durante a semana, porque durante a semana não é o quarto do filho, mas vai funcionar como quarto do filho no final da semana. Então, a gente tem possibilidade de produzir soluções diferentes para os problemas de cada família, que vai ser diferente uma da outra, tá bom? Então, é bom pensar e repensar esse conceito de família, que vai ajudar a gente a entender o que é o público contemporâneo.
Bom, no próximo slide eu trago para vocês um dado do censo de 2010 do IBGE, que diz o seguinte: 54,9% das famílias no Brasil são constituídas por um casal heterossexual com os filhos, né? Os outros 45,1% têm uma pluralidade de arranjos. Então, notem o quanto é grande o número de famílias que diferem do modelo tradicional, do modelo convencional. E aí, mais uma vez, a questão: como pensar o design a partir deste modelo de sociedade? A gente não pode achar que 100% das famílias no Brasil é composto de um modelo padrão, de um modelo único, né? Quase metade prevê arranjos diferentes. Então, isso faz para a gente um desafio, né? Que é como se pensar essa sociedade tão plural, né? A gente precisa oferecer soluções plurais também. Outro dado importante que vem no slide seguinte é a ideia de que o pet também é membro da família, né? Muita gente trata o pet apenas como um pet, mas há famílias que trazem o pet de uma forma tão amada e com uma consideração tão grande que ele acaba virando um membro da família, é considerado como um membro da família. Não se consegue pensar essa família sem esse pet, né? Existe até já a expressão mãe de pet, né? Que é a mãe que não tem filho humano, mas tem um filho cachorro, um filho gato. Então, o direito já começou a pensar essa relação, né? Pensem um casal que tem um pet, quando esse casal se separa, se acontece essa separação, o desafio que é saber quem fica com o pet. Então, isso é um novo arranjo familiar contemporâneo que precisa ser pensado, e o direito já vem pensando isso. Então, a gente tem um exemplo aqui, né, da questão discutida pelo direito, que é: o direito não pode ficar alheio a tal situação. Nesse sentido, os animais não podem mais ser classificados como coisas ou objetos. Voltando naquele primeiro slide que eu trabalhei com vocês, na ideia do Martin Buber, o pet passa a ser tratado como um tu, não como um isso. Animais são membros da família e a guarda deve ser decidida de forma semelhante à custódia de crianças e adolescentes. Esse foi o entendimento da 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com o tribunal, cabe às varas de família julgar ações sobre visitas e guarda dos animais, né? Somado a isso, também tem todo um mercado contemporâneo voltado para os pets e que, de certa forma, acaba trazendo mais um desafio, e não só um desafio, mas uma possibilidade de criação de produtos, de criação de materiais gráficos, de criação de experiências proporcionadas pelo design para esse membro da família que é o pet. Bom, então vamos para o próximo slide. Vamos pensar um pouquinho sobre as tendências do design na configuração das novas famílias, né? Então, pensando tudo isso, pensando esse público, essa diversidade, nós podemos pensar também produtos específicos para quem mora sozinho, né? Então, se há uma família em que a pessoa vive sozinha, ela é a própria família, é necessário se pensar produtos industrializados que tragam quantidades menores, que permitam com que a pessoa consuma aquilo sem que aquilo venha a estragar, não haja desperdício. É preciso pensar o espaço que essa pessoa vai ocupar, que é um espaço diferente do que se fosse para uma família muito grande. Então, há uma flexibilidade maior e necessária que deve ser pensada para esse arranjo familiar de uma pessoa só. Um design de interiores flexível para famílias cambiantes, como eu falei agora há pouco, né? Então, de filhos que alternam-se em casas monoparentais com irmãos de outros casamentos. Trocadores acessíveis para o pai em lugares públicos, um pai que vai para um determinado espaço público e ele precisa trocar a fralda do filho. Só que se ele descobre que só existe trocador no banheiro feminino, como é que ele faz?
né? Então, é uma necessidade contemporânea pensar um pai que precisa de um trocador dentro de um banheiro masculino, ou de um banheiro que receba tanto a mãe quanto o pai. Livros, publicidade e outros materiais gráficos, levando em conta outras configurações familiares. Então, nós temos exemplos da campanha da Vivo, Saber Amar, que mostra vários modelos de família, fazendo a propaganda do celular, do plano de celular, e a campanha do Banco do Brasil também, que veiculou por um tempo, depois ela foi retirada, por conta do presidente não concordar com a campanha, mas ela mostrava novos modelos familiares. Então, depois vocês podem consultar e assistir as várias propagandas dessa campanha, dessa grande campanha Saber Amar, que mostrou aí modelos familiares distintos. Bem, mais na frente, então, a gente tem aí um exemplo que é um slide trazendo um trabalho da Marina Tranquilin. A Marina Tranquilin foi minha orientanda no mestrado e ela discutiu o papel do livro ilustrado, trazendo de uma forma mais complexa, mais poética, mais delicada, mais sutil, essa abordagem para a criança da família homoafetiva. Então, ela trabalhou vários livros, ela discutiu o papel desses livros e o quanto o livro trabalhado com design complexo, com uma ilustração maravilhosa, com texto que tem uma sensibilidade para trazer essa questão, como é que isso pode servir como um material não apenas informativo, mas um material que tenha toda essa afetividade necessária para discutir o tema, né, de uma forma não preconceituosa, de uma forma delicada e de uma forma bastante informativa também, né, mas que não seja simplesmente informativa, que traga o assunto com delicadeza. Então, a Marina analisou 2 livros, um deles foi o Meus Dois Pais, do Valcir Carrasco, né, que conta a história desse protagonista, que é o menininho da capa, que tem 2 pais. E Olivia tem 2 papais, né, que é também o mesmo caso, são 2 pais, mas é a história de uma menininha. Se vocês quiserem ter acesso ao material da Marina, é só entrar no site da Uniso, no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura, busca o trabalho da Marina Tranquilin. E é um trabalho maravilhoso porque ela fala muito do livro ilustrado. Então, para vocês, designers, que pensam em trabalhar com livro ilustrado, que pensam em trabalhar com livro-objeto, né, vale muito a pena, livro-imagem. A Marina desvenda muito bem esses conceitos desses materiais gráficos, de design editorial. E, por último, ela fala da importância do poético, do afeto, da sensibilidade na discussão de temas sensíveis. Então, aí a gente tem essa realização daquilo que eu falei, que é envolver a ética num trabalho com design. Bom, no próximo slide tem um outro livro que a Marina avaliou, que é Eu Tenho Duas Mães, e ela trata um pouco dos problemas que esse livro apresenta, do quanto as ilustrações às vezes são repetitivas na relação com o texto, do quanto ele é um livro menos complexo em relação aos 2 anteriores que eu mostrei para vocês, né? Então, para quem se interessar, quiser aprofundar, é só ler o trabalho da Marina. Esse outro livro também analisado pela Marina, Papai e Eu às Vezes, fala muito poeticamente, de um modo bastante delicado, da relação entre um pai e uma menina, né? Então, é só o pai e a filha, não há a presença da mãe, né? E isso é tratado de uma forma muito bonita do aspecto gráfico do livro, né? Então, também para quem tem interesse por livro ilustrado e livro-imagem, é um exemplo maravilhoso para vocês observarem. E o outro aqui, o próximo, O Homem que Amava Caixas,
né? Esse livro fala da relação entre um pai e um filho. Tá? O pai que cria o filho, não há uma mãe, e a forma que esse pai encontra de conseguir dialogar com o filho, de perceber o filho e o filho também de conseguir entrar no universo do pai, porque no começo do livro eles são muito solitários, isolados, separados, não se comunicam direito. É o amor que o pai tem pelas caixas, né? E o menino, o amor que ele tem pelas pipas. E o pai resolve fazer uma pipa a partir de caixas, e aí ocorre um encontro maravilhoso entre pai e filho. Então, também um exemplo bem humanizado que vocês podem observar. Bom, então voltando para os nossos conceitos, para a nossa teoria, a sociedade de massa, ela entende que a grande maioria da população encontra-se inserida em um processo de produção e consumo em larga escala de bens de consumo e de serviços, além de estar em conformidade com determinado modelo de comportamento generalizado, né? Como a gente viu em relação aos conceitos de pós-modernidade, um dos elementos mais característicos da pós-modernidade é o excesso de consumo ou consumismo, né? A gente não vive sem consumir. A partir do momento que a gente respira, se alimenta, a gente consome, precisa consumir. A vida necessita do consumo. Só que o consumo é diferente do consumismo, né? E uma característica do contemporâneo, do pós-moderno, é o consumismo, é o excesso de consumo, é o consumo desnecessário. Muitas vezes o design ele atende a essa lógica da produção de consumo em massa que leva ao consumismo, né? Que leva inclusive a doenças consumistas. Como pensar um design que trabalha o consumo sem estimular o consumismo? Esse é o grande desafio contemporâneo. No próximo slide, nós temos um conceito do José Ortega y Gasset, e ele fala a respeito do homem massa. Ele diz o seguinte: o sujeito na sociedade de massa, ele tem um conformismo com as determinações exteriores. Seria uma falta de crítica em relação àquilo que é passado pela publicidade, pela política, pelos meios de comunicação de uma forma geral, né? Seria um comodismo que nos faz não criticar muito a lógica da sociedade contemporânea. O que a gente tem percebido com a Covid, com o isolamento, que nós vamos precisar repensar essas práticas de consumo, né? A gente está vendo, inclusive, que a natureza em pouquíssimo tempo começou a se restabelecer com a baixa circulação de carros, com uma diminuição da produção industrial, está sobrando petróleo, né? Então, essa lógica da sociedade de massa, ela começou a ruir, né? A gente vem recebendo muitas críticas de muitos intelectuais que já previam isso há muito tempo. E isso a gente percebeu que realmente está acontecendo agora, e a pandemia está mostrando para a gente que nós precisamos repensar essa lógica do consumo, né? Para o Ortega y Gasset, o indivíduo e sua individualidade saem de cena na sociedade de massa. O sujeito que busca enquadrar-se nas determinações genéricas do mundo social massificado é conhecido como homem-massa, né? Ou seja, aquele que fica confortável quando se vê igual a todo mundo, em conformidade com a massa. Isso tem muita relação também com uma teoria da comunicação que fala sobre uma ideia chamada espiral do silêncio. A espiral do silêncio diz que a gente tende a silenciar quando está numa grande maioria que concorda em relação a uma determinada ideia, porque você tem medo de não compor aquela massa ou de ser contra aquela maioria. Então, a pessoa que é discordante, ela tende a silenciar, ela tende a concordar falsamente com a massa. O que a gente precisa pensar em relação a isso? Esse pensamento crítico da discordância, ele precisa existir, ele é necessário para que o diálogo exista. O que não pode haver é uma
colocação de opiniões muito radicais que não permitam o diálogo. Então eu penso o contrário de você e não vou tentar entender aquilo que você está me dizendo. É importante que haja contrariedade, mas que haja o diálogo para se chegar no entendimento. E a gente percebe que isso é cada vez mais raro, principalmente nas discussões em redes sociais. Bom, Michel Foucault é um outro filósofo, pensador, que a gente usa bastante para trabalhar essa ideia de contemporaneidade, de pós-modernidade. E ele escreveu um livro chamado Vigiar e Punir, que aponta que o ser humano, ao longo da sua vida, desde que ele nasce, ele é submetido a formas de controle e ele aprende a ter medo. Nós somos movidos pelo medo. Nós somos controlados desde muito pequenos, desde que a mãe falou para vocês que se vocês saíssem na rua, né, o homem do saco ia pegar vocês. Isso já é uma forma de controle. E isso vai sendo repetido ao longo da nossa vida, né? Seja na figura do diretor da escola, seja na figura até da própria namorada, do namorado, que te impõe um horário para chegar na casa dele, porque se você não chegar naquele horário, ele vai fazer uma cara feia, vai fazer um bico. Então, o tempo todo, nós somos submetidos à vigilância e punição. Então, Foucault fala sobre formas de controle sobre o sujeito, verificadas nas diferentes instituições disciplinares de uma sociedade. Quais seriam essas sociedades disciplinares para o Foucault? A polícia, o Estado, a igreja, a escola, a família. Essas seriam instituições disciplinares que servem para nos disciplinar. Entre escolas, prisões, hospitais e quartéis, desenvolveu a noção de controle punitivo como forma de assegurar a conivência com as convenções estipuladas pelo meio social em que vive o sujeito. A gente vai para a rua, você sabe que existe uma câmera que vai filmar se você passar pelo radar com uma velocidade além do permitido. Então, só porque você sabe disso é que você não vai correr além da conta. Então, notem que vários mecanismos sociais são mecanismos sociais com base nessa vigilância e punição. Comecem a pensar um pouco no cotidiano e procurar entender quais são esses mecanismos no cotidiano de vocês. Nesse sentido, no próximo slide a gente tem um conceito também do Foucault, que a gente está chamando aqui de teoria Foucaultiana, que é o conceito de panóptico. O que é panóptico? Um olho que olha por todos os lados a todos, Seria quase que aquela ideia de Big Brother, que é de um outro autor chamado George Orwell. O Orwell escreveu sobre isso num livro chamado 1984. Ele escreveu esse livro na década de 30 e ele previa que em 1984 nós seríamos uma sociedade vigiada. Nós somos uma sociedade vigiada hoje, não sei se em 84 tanto quanto hoje, mas nós vivemos um sistema de panóptico. Basta eu entrar num shopping que de imediato, se eu tiver com o GPS do celular ligado, o Google vai me avisar e vai pedir para que eu avalie aquele shopping. Então, a gente todo o tempo é vigiado, a gente deixa rastros em tudo aquilo que a gente faz nas mídias, não é? Então, lendo aqui os slides, o panóptico é um processo de construção da internalização da vigilância, do próprio comportamento. Então, eu internalizo aquilo, eu aprendo a trabalhar com essa vigilância, eu aprendo a entender que eu sou vigiado. Eu estou dentro de um elevador, por exemplo, eu sei que tem uma câmera lá, então o meu comportamento vai ser um comportamento guiado pelo fato de que eu sei que aquela câmera existe. É um processo disciplinar pelo qual cada sujeito passa em instituições diferentes e em momentos diferentes da sua vida. O sujeito torna-se vigia de suas próprias ações, mesmo que não esteja sob o olhar vigilante de um policial ou um professor, por exemplo, Então, a gente é tão vigiado e todo o tempo vigiado que você passa a agir por conta própria
se autovigiando, né? A gente vai regulando o nosso próprio comportamento o tempo todo, a gente se acostuma com essa vigilância. O indivíduo deve conformar-se e tornar-se útil ao contexto social, ser submisso e passivo em sua relação com o conjunto em que habita. Essa vigilância ela é necessária para que a sociedade funcione dentro dos padrões que foram determinados para o funcionamento social. Então eu vou atendendo essa vigilância para manter o próprio funcionamento da sociedade. Eu entro no sistema para manter o sistema. Tá? E notem o quanto o design contribui para isso, né? O quanto os aparatos trabalhados como projetos de design associados às tecnologias de comunicação ajudam a reforçar essa vigilância e que aparece em todos os lados, né? Bom, e aí, né, voltando para essa sociedade vigiada, essa sociedade que o tempo todo sofre com a possível punição para aquilo que escapa ao que está determinado socialmente, ainda reforçando, né, que é uma sociedade de consumo, ainda que vigiada, mas sempre estimulada ao consumo, ou vigiada para ser estimulada ao consumo, ou que consome até para superar um pouco o trauma que essa vigilância causa. Quais são as características da sociedade de consumo, né? No próximo slide aí. A oferta excede a procura. Então, nós temos muito mais que é fabricado, que é oferecido, do que a gente precisa, do que a gente poderia consumir, do que a gente deveria consumir, inclusive, porque quanto mais a gente consome, mais o planeta vai degradando-se. Então, há necessidade numa sociedade de consumo de estratégias de marketing agressivas e sedutoras para escoar a produção. Se eu tenho uma produção que excede a demanda, eu preciso um marketing muito forte para fazer com que as pessoas consumam mais do que elas devem. Produtos e serviços normalizados, produção em série, né? Então, tudo é muito parecido. Eu posso entrar numa loja, num shopping aqui, num shopping num outro país, numa outra cidade, eu vou ter as mesmas roupas, eu vou ter os mesmos materiais usados para mobiliário, para objeto de decoração, para produtos de uma forma geral, né? Então, isso é o que se quer dizer com produtos e serviços normalizados. Produção em série, recorrendo-se a estratégias de marketing que permitam escoamento permanente dos produtos e serviços. Nesse sentido, também, aquela chamada obsolescência programada, né? Os produtos, eles são feitos não para durar, eles são feitos para durar por um tempo curto para que eu tenha que comprar outro, porque senão a indústria não gira. Padrões de consumo massificados, né? Todo mundo consome mais ou menos as mesmas coisas, nas mesmas quantidades, para que isso também faça girar a indústria do consumo. Consumo de produtos como forma de integração social, né? Eu consumo para me sentir parte da sociedade, para me sentir importante, para me sentir gente, né? Você é aquilo que você consome e você é avaliado por quanto você consome, pelo que você consome. E aí a tendência para o consumismo, que leva a consumo impulsivo, descontrolado, irresponsável e muitas vezes irracional, né? Muitas vezes até para suprir faltas e vazios. A pessoa não está bem com ela mesma, ela vai comprar alguma coisa e isso é muito satisfatório, mas num tempo muito curto. Logo em seguida, a pessoa vai e compra novamente, porque essa satisfação, esse bem-estar, essa felicidade aparente não dura muito. Bom, então o consumismo, ele é um estágio mais avançado do excesso de consumo, ele é uma doença, né? Uma anomalia no comportamento, consumir compulsivamente. Há uma classificação já para isso, né, no Código de Doenças, no Código Internacional de Doenças, e isso é chamado de oneomania, né, que é a mania de comprar, a mania de adquirir bens, às vezes a ponto da pessoa estourar cartão de crédito, não ter dinheiro para pagar, se afundar em dívidas, mas ela está comprando.
Outro filósofo contemporâneo é o Michel Maffezoli, né, que é um outro autor muito importante da filosofia, da sociologia, e ele fala o seguinte, né, o emocional e a partilha dos sentimentos regem os encontros, formam e cimentam os laços sociais e forjam o sentido de pertencimento do grupo. Então, além do consumo, existe não só ao consumir, mas ao você se identificar com determinados nichos, né, que ele vai chamar de tribos, a tribo dos gamers que adoram usar o Discord como plataforma, né? Por que vocês querem tanto que se use o Discord? Não é porque ele é uma plataforma acessível, fácil de ser usada, é porque os amigos de vocês estão lá. Né? Então há uma identificação e uma partilha de sentimentos entre os que usam o Discord, e isso faz do grupo que usa uma família. Né? Existe uma relação comunicacional afetiva ali. É só um exemplo. Existem outros exemplos. O pessoal que joga futebol de várzea no fim de semana. Né? Há uma união ali que faz com que se celebre um sentimento de pertencer a uma determinada comunidade. Né? Por que se vai à igreja? Não é só porque você precisa rezar, você pode rezar sozinho em casa, mas é porque ali é uma comunidade que partilha um sentimento de estar junto e viver em comunidade. Ele fala também sobre uma centralidade subterrânea, né, que é chamada de poder instituído e poder instituinte. Então, ao mesmo tempo em que eu compartilho coisas com um determinado grupo, aquilo me dá um poder, alguém estabelece um poder. Se a gente falar da questão da religiosidade, é lógico que o padre na Igreja Católica, o pastor na Igreja Evangélica, ele tem um poder instituído, né? E ele vai juntar essa comunidade em torno dele, mas ao mesmo tempo, quando eu participo dali, eu tenho um poder instituinte, né? Por fazer parte, eu sinto que eu tenho um poder de ação social maior. E aí, a ideia dos coletivos que o Maffezoli fala, e que é um conceito muito potente mesmo no contemporâneo, que são pessoas que se juntam para atividades distintas, atividades artísticas, atividades sociais, atividades de sustentabilidade, de práticas ecológicas, e que vão tentar, de alguma maneira, não só formar uma tribo diferente, mas fazer a diferença dentro de um contexto social de massa, né? Então, o conceito dos coletivos é que os coletivos costumam atuar fora dos meios culturais institucionalizados, eles são livres, né? Eles não são oficiais, são grupos não oficiais, e frequentemente junto a movimentos sociais. Suas ações consistem em atos efêmeros e pontuais que questionam não apenas o circuito instituído de exposição público-mercado, mas também o próprio ser da arte no contexto social. Um exemplo foi que, quando vocês apresentaram o trabalho de Similares, alguém falou em relação de um movimento que restaurava praças, né, levava bibliotecas móveis para a praça pública. São coletivos que estão fora do contexto oficial, do contexto institucional, e que procuram fazer uma diferença dentro do meio social contemporâneo. Aí, como é que o design pode ajudar esses coletivos a pensarem a esfera pública, né? Tem um exemplo aí que depois vocês podem observar um pouco mais, que é um movimento tratando da despoluição do Rio Pinheiros em São Paulo, e que se comunica com o público por meio desses painéis, né? Podem ver aí o painel, quem mais pode ajudar a despoluir o Rio, né? Então, painéis convidam o paulistano a participar da despoluição do Rio Pinheiros. Então, isso é um dos modos, dentre os muitos modos que vocês podem pensar, de usar o design para atuar socialmente no auxílio desses coletivos que procuram fazer a diferença dentro dessa sociedade de massa. No próximo slide, né, a gente continua
falando do mesmo movimento. Então, instalações estão nas pontes do Morumbi, da cidade universitária. O próximo slide é a mesma coisa, né? Quem mais pode ajudar a despoluir o rio, né? E aí também, né, se estabelecendo essa relação eu-tu, de um modo eu e eu mesma, né? Quando eu me vejo ali como a resposta de quem pode fazer alguma coisa, quem pode ser a diferença nessa prática coletiva, e eu vejo a minha imagem espelhada, isso me faz refletir do quanto eu preciso ajudar e posso fazer a diferença, não só acreditar isso para um outro grupo, para uma outra pessoa, né? Mas o quanto cada um pode fazer a sua parte. E aí, gente, pensando em tudo isso, né, que caracteriza a sociedade de consumo, o mundo pós-moderno, o Oswald de Andrade, pensando a modernidade, ele faz um elogio ao ócio. Ele fala que, conforme o homem fosse desenvolvendo as tecnologias, ia chegar num determinado ponto que ele ia ter mais tempo para si, mais tempo para os outros que estavam ao lado dele, e que ele ia viver um ócio criativo, né? Não sei quanto a vocês, mas o que eu percebo é que quanto mais as tecnologias avançaram, mais a gente foi se cercando de coisas para fazer e menos tempo a gente foi conseguindo deixar para a gente e para esse ócio. E mesmo nessa situação de quarentena, a sensação também é de que a gente tem trabalhado mais do que menos, né, que a gente tem descansado muito menos. Então essa ideia, né, de que a tecnologia nos levaria ao ócio criativo foi uma ideia que não se cumpriu, que não funcionou, uma utopia que o Oswald de Andrade previu e que não deu certo. Bem, então nós vivemos hoje uma era de mediacentrismo, ou seja, a mídia está no centro de todas as ações cotidianas. A mídia não é nem o terceiro poder, o quarto poder, ela é o poder, né? E o uso das tecnologias está associado a esse mediacentrismo. Todo mundo hoje tem um celular nas mãos e pode se comunicar com outras pessoas, captar imagens, mandar essas imagens para as redes sociais. Isso, ao mesmo tempo que traz uma banalização do uso das mídias no cotidiano, pode significar um ativismo midiático, né, ou um ciberativismo. A gente pode usar essas plataformas para se contrapor às mídias hegemônicas e para produzir diferenças, né? Existem várias situações sociais em que ter uma das mídias mais cotidianas nas mãos fez uma diferença muito grande. Se vocês assistirem a um filme do Sylvio Tendler, chamado Encontro com Milton Santos, ele fala exatamente do quanto o uso das mídias de forma alternativa, por lugares mais periféricos, trouxe benefícios para determinadas comunidades. Exemplo, rádio comunitária em favela, índio usando internet para denunciar madeireiro cortando árvores na floresta, mídia ninja, né? Então são atividades muito mais alternativas e ativistas que fizeram uma grande diferença naquele contexto social e para denunciar problemas, para tentar solucionar certos problemas. Na contramão de tudo isso, né, também esse excesso tecnológico produziu novas oportunidades de trabalho, mas produziu o que a gente pode chamar de um infoproletariado, né? Que seria aquele público que ganha mal, trabalha demais e é refém dessas novas tecnologias, desses novos aplicativos. Então, pessoas que têm excesso de trabalho, ausência de criatividade, excesso de pressão e distúrbios emocionais em função do quanto trabalha com o uso de tecnologias que seriam para facilitar a vida e facilitam a vida de alguns, mas aprisionam outros num trabalho quase escravo.
Bom, então vamos pensar um pouco nesse caos todo, né, que eu descrevi para vocês e que é parte da nossa vida. Como fazer a diferença? Como pensar o design pensando o humano? Né? Como pensar o coletivo? Como pensar coisas que vão na contramão desse excesso de consumo? Né? Então vamos para movimentos associados ao consumo consciente. Primeiro, minimalismo. Né? O minimalismo, a maior parte de vocês já conhece, já devem ter trabalhado no mínimo como uma estética, né? A estética minimalista para compor um grid, isso não é novidade para vocês. Mas há um modo de viver minimalista que hoje é apregoado, é discutido, tem até documentário na Netflix que vocês podem acompanhar e que trazem uma ideia de uma vida com menos consumo, com o mínimo, com o essencial, né? E nesse estar com o essencial, com menos coisas materiais, abre-se um espaço para você estar em contato com você mesmo. Né? Para você olhar para você mesmo, para você ter mais tempo para viver e menos tempo usando para cuidar de coisas, né? Que a gente vai adquirindo, acumulando ao longo do tempo. Outro movimento que se contrapõe a tudo isso é o do slow food, né? Que vai, lógico, numa contraproposta do fast food, que é se alimentar bem, se alimentar com calma, com tranquilidade, saber de onde vêm os alimentos que você comprou, preparar você mesmo os seus próprios alimentos, sentar com a família, comer conversando com a família, gastar um tempo para se alimentar, né? Entender o se alimentar como se nutrir, comer de forma responsável, né? Então é um outro movimento de contraposição a esse consumismo e a tudo que a gente vem discutindo até aqui. Outro movimento é o slow fashion, né, que é o contrário do fast fashion. Ao contrário de você ir para a Renner e comprar 10 camisetas, né, que vão durar um mês, você tem uma camiseta que você sabe de onde veio o algodão, quem foi que fez, que nunca vai sair de moda e que vai ser a camiseta que você vai usar por um bom tempo, até que ela se consuma, e a ideia é que ela nem acabe se consumindo, né? Que ela vai ter uma durabilidade aí muito, muito grande. Então, o slow fashion dá uma identidade para a moda, mas ao mesmo tempo uma durabilidade maior para a moda, uma sustentabilidade maior para a moda e um consumo extremamente consciente, que leva em conta todas as questões sociais atreladas a esse consumo. Por último, né, eu queria trazer um exemplo para vocês de arte e ativismo. Então, a gente tem o Guerrilla Girls, que discute a presença das mulheres na arte e, sobretudo, a presença das mulheres artistas nos centros de exposições, nos museus, né? E essas mulheres criaram esses materiais gráficos, colocando em questão o fato de que as mulheres artistas não são contempladas da mesma maneira que os homens artistas. E aí tem esse texto maravilhoso, né? Que as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo. Apenas 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos, né? Então as mulheres estão nos museus pintadas por artistas homens, principalmente nos retratos, nos nus femininos, mas as artistas produtoras quase não aparecem. Então há essa discussão dessas mulheres. E aí vem esse texto, que é um texto bastante irônico, que trata das vantagens de ser uma artista mulher. Né? Trabalhar sem a pressão do sucesso, não ter que participar de exposições com homens, poder escapar do mundo da arte em seus 4 trabalhos como freelancer, saber que sua carreira pode decolar quando você tiver 80 anos, estar segura de que, independentemente do tipo de arte que você faz, será rotulada de feminina, não ficar presa à segurança de um cargo de professor, ver as suas ideias tomarem vida no trabalho dos outros,
ter a oportunidade de escolher sua carreira ou a maternidade, não ter que engasgar com aqueles charutos enormes, nem ter que pintar vestindo ternos italianos, ter mais tempo para trabalhar quando o seu homem lhe deixar por uma mulher mais nova, ser incluída em versões revistas da história da arte, não ter que passar pelo constrangimento de ser chamada de gênio, ver sua foto em revistas de arte usando uma roupa de gorila. Então, Guerrilla Girls faz todo um trabalho irônico, falando da artista mulher, mas que pode ser transposto para designer mulher, para professora, enfim, para qualquer mulher que exerça uma atividade que um homem exerce e que, por ser mulher, ela vai sofrer muito mais privações, taxações, estereótipos do que um homem sofreria. Bom, e aí a gente passa para a tarefa, né? Então, pensando tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso que a gente trouxe, sem queda de conexão, o que é melhor, né? Vocês vão rever, olhar quantas vezes for necessário os slides, anotar todas as dúvidas que vocês tiverem, todas as questões que vocês quiserem. Depois a gente vai responder tudo isso. Mas a tarefa vai ser a seguinte: como pensar o design a partir deste modelo de sociedade, né? Essa sociedade que é uma sociedade de massa, de consumo, pós-moderna, uma sociedade da vigilância, do panóptico, mas ao mesmo tempo, né? Quais são as oportunidades para o design em uma sociedade com novas configurações familiares, com mediacentrismo e tecnocentrismo? E depois, a segunda, podemos validar o conceito de homem-massa, sociedade de massa, sociedade do consumo? Há rupturas possíveis? Então, são duas questões para vocês pensarem. Vocês podem responder isso em duplas, em até duplas, e vocês vão respondendo no prazo estipulado para vocês, vão me enviar isso pelo Moodle, tá bom? E aí eu vou pedir, por mais que vocês façam em dupla, que os dois coloquem, as duas pessoas do grupo coloquem a resposta no Moodle, porque o Moodle é que computa a presença de vocês em aula, a frequência de vocês na aula. Esse movimento é o que está sendo avaliado pela Uniso, tá? Então pode fazer o trabalho em duplas, mas coloquem a resposta lá para mim individualmente, cada um individualmente. Aí tem uma terceira questão aqui. Ainda é presente o conceito de vigilância e punição panóptico? Há rupturas possíveis? Né? Vocês acham que a gente ainda é uma sociedade vigiada? Ainda é uma sociedade que se guia por essa vigilância e pelo medo da punição? É possível romper com isso? De que modo a gente pode romper? E por último, e a mais importante das questões é: como o design pode contribuir com coletivos e ativismos para novas formas de consumo e convivência? É possível uma ética do design pautada na relação eu-tu, não eu-isso? O que vocês acham? É possível? Espero que seja, né? O que eu mais quero, o que eu mais desejo é que essas aulas ajudem e esses conceitos ajudem vocês a pensarem o design com ética. E o outro, o público, sempre nessa perspectiva do tu, né? Nunca tratado como isso, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, gente. Até a próxima!